Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV aberta, transmitindo pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos também na TV Guarulhos, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, e iniciando o mês de junho, estamos recebendo o advogado Ricardo Salles. Doutor Ricardo, muito bom tê-lo aqui. Muito bom estar aqui novamente, Zancopé, um prazer no seu programa, audiência, estar com os amigos. Tem dois assuntos específicos que eu quero abordar contigo. O senhor foi secretário estadual do Meio Ambiente e é presidente do Movimento em Direita Brasil. Vou começar perguntando para o senhor o que é o Movimento em Direita Brasil. Olha, o Movimento em Direita Brasil é uma entidade que já tem 12 anos, foi fundada em 2006, 12 anos de história, numa época em que era muito difícil levantar bandeiras conservadoras, bandeiras liberais, bandeiras da direita na política brasileira. E por quê? Porque em 2006 o PT estava no auge, o Lula estava no auge. E aí o empresariado, grande parcela do setor produtivo, inclusive, ainda encantado com aquela repentina mudança de postura do Lula, dizia que liberalismo tinha acabado, que as bandeiras conservadoras não tinham mais espaço, que direita e esquerda estava fora de moda. E nós, então, em 2006, dizíamos que não, que o PT ainda ia dar muito trabalho, que íamos enfrentar grandes problemas. Há 12 anos atrás, ter essa postura não era nada fácil. E nós criamos o Movimento em Direita Brasil para defender justamente essas bandeiras e incentivar pessoas que quisessem e que queiram entrar para a vida pública a participar do processo político eleitoral, no pressuposto de que não há cadeira vazia. Se as pessoas boas não participarem, vão ser sempre os mesmos ruins que vão ocupar os espaços. Então o Movimento em Direita Brasil entrou com essas duas ideias, de endireitar o Brasil, com uma visão de direita, trazendo pessoas com esta visão para a vida pública e justamente defendendo valores e princípios com pessoas que quisessem vir ocupar os espaços, não deixar esses espaços vazios. Nós estamos já finalizando a primeira metade do ano, às vésperas de uma eleição. O senhor citou direita, esquerda, mas o que seduz as pessoas hoje em dia a participar da política? O senhor disse que o Em Direita Brasil quer trazer cidadãos que possam participar da vida política. Mas aí eu fico me perguntando o que seduz as pessoas a participarem corretamente, né? Porque o outro lado da sedução, estou cansado de noticiar. Na verdade, a sedução vem de uma parte chamada vocação. Eu acho que participar da vida pública é, acima de tudo, um ato de pessoas que têm a vocação para a vida pública, pessoas vocacionadas, que têm interesse em fazer algo em prol da coletividade, de devolver à sociedade o conhecimento adquirido, a experiência adquirida. Então, essa questão da vocação e de servir a população, servir ao interesse público, eu acho que é a primeira condição. A segunda é quando você não está conformado com determinada situação, você tem que agir. É um pouco aquela brincadeira do síndico do prédio. Todo mundo desce o pau no síndico, aí pergunta, você quer ser síndico? Ah, não, Deus me livre. Bom, então não critica. Você perde a legitimidade de criticar quando você tem uma posição contrária e não quer participar do projeto ou do processo de mudança dessas coisas com as quais você não concorda. Então, eu acho que esses dois pontos, desejo de mudança e, portanto, não omissão, e essa vocação de participar da vida pública são fundamentais para que a pessoa se sinta motivada a participar do processo político-eleitoral ou político-partidário. Mas, doutor Ricardo, a política no Brasil está tão desgastada que os homens de bem saem correndo quando fala que é política.
Isso é uma pena, realmente. Eu acho que a sociedade está mudando, né? Nós acompanhamos de 2013 para cá, quando começaram aqueles movimentos de rua, do movimento Passe Livre, depois os protestos pelo impeachment da Dilma, que culminaram com o impeachment da Dilma, que levaram a sociedade decente, as pessoas em ordem desse país, que trabalham, pagam impostos e são diariamente vilipendiadas nos seus direitos, foram às ruas exigir o impeachment daquela que era a presidente mais incompetente e que liderava o governo e o partido mais corrupto da história recente do Brasil, e culmina, neste ano de 2018, com uma bela janela de oportunidade, Zancopé, para que as pessoas com esta visão mais moderna de Estado, com essa visão privatista de Estado, com essa visão que prestigia o direito individual, que prestigia uma visão de eficiência na vida pública, de transparência na vida pública, esta é a janela de oportunidade para que nós façamos as mudanças necessárias no cenário político brasileiro em todas as esferas. Quando o senhor fala de movimentos, né, quando o senhor se refere a esses movimentos, eu tenho, né, minhas restrições à história de que a população participa. Porque apesar de nós termos milhões de pessoas nas ruas, eu lembro sempre da Diretas Já, né? 1 milhão de pessoas na Praça da Sé e o Tancredo desceu do palanque e foi para o colégio eleitoral. Então, quando nós tivemos agora a recente, né, destituição da Dilma do cargo dela, eu fico me perguntando se realmente aquilo mexeu com os parlamentares, porque estão lá aqueles discursos ridículos, né? Eu vou votar pela vizinha que gostou de mim, eu estou votando pela sociedade dos animaizinhos, sabe? Meu voto é por isso e por aquilo. Eu acho que aquelas mensagens que foram, né, transmitidas no momento em que aqueles parlamentares votavam, não tinha um sentido democrático naquilo lá. Então eu fico me perguntando se realmente aquelas pessoas votaram pela destituição da Dilma conscientes de que era um avanço político ou estava com medo de alguma coisa. Eu não acho, eu concordo com você, eu não acho que tenha havido uma adesão de espírito desta classe política. Uma adesão de espírito da classe política em prol das mudanças necessárias que o Brasil precisa, dentre elas a da moralização, cuja questão mais emblemática era aquele governo incompetente da Dilma, estatizante, intervencionista, com viés ideológico de esquerda, que estava nos levando à falência, e também, por outro lado, corrupto, enfim, envolvido em toda a sorte de escândalos, de corrupção nas estatais, no exterior, na África, aqui nos países da América Latina. Eu não acho que esses políticos votaram, pelo menos não a sua totalidade, uma parcela eu acredito, mas não acho que todos eles que votaram a favor do impeachment da Dilma votaram pelos motivos corretos. Muitos tiveram incentivo para votar contra a Dilma porque eram do partido, eram oposição e, portanto, queriam voltar para o governo para ter benesses governamentais, para ter favores do Estado. Alguns realmente votaram por convicção, mas o importante é que a sociedade caminha para uma melhor visão do processo político, caminha para o entendimento de que o Estado não pode continuar grande demais do jeito que é, caminha para o entendimento de que um Estado grande demais permite a corrupção do jeito que a gente está vendo. Um Estado grande demais onde tem corrupção, tem impostos altíssimos, tirando o dinheiro do trabalhador. Então, enfim, este, na minha opinião, é o grande movimento. Não um movimento de convencimento da classe política, até porque as velhas raposas da política brasileira não vão mudar de comportamento espontaneamente. Nós precisamos substituir a representação política por gente nova e por gente nova que tenha novas ideias, ideias novas que deram certo no mundo. Essas ideias que nós vimos no Brasil implementadas do governo Fernando Henrique para frente, e sobretudo nos 2 mandatos do Lula e nos mandatos da Dilma, são as ideias mais retrógradas, são as ideias mais falidas, mais infelizes que há em termos de política internacional, política econômica, visão de Estado, concepção de mundo. Então, este é realmente o mau exemplo. Então nós precisamos de uma classe política com uma nova atitude, com respeito às pessoas, respeito ao dinheiro público, que diminuam o tamanho do Estado através da privatização total e absoluta desse Estado gigantesco que a gente tem. E aí então, e só então,
nós vamos poder diminuir o peso da carga tributária e deixar o setor privado, deixar as pessoas que trabalham, desde o motorista de táxi, o dono da banca de jornal, o senhor que tem o açougue, aquela senhora que tem uma floricultura, essas pessoas poderem trabalhar em paz. Isso de um lado. Do outro lado, uma mudança de comportamento em relação à segurança pública, a tolerância, necessária tolerância zero com o assunto da segurança pública. Nós estamos vivendo um mar de impunidade, não só nas questões de corrupção, mas também nos crimes de rua, os crimes patrimoniais, os crimes de sangue, aquilo que nos assola diariamente no Brasil, graças a essa mentalidadezinha frouxa que a esquerda disseminou na classe política e disseminou na sociedade através do aparelhamento de parte da imprensa, aparelhamento das universidades, aparelhamento do meio acadêmico, disseminando uma visão de vitimismo e que nós somos, na verdade, os cidadãos de bem, somos as verdadeiras vítimas deste processo de enfraquecimento das instituições, de afrouxamento das regras e, portanto, de uma permissividade total. Por isso que eu defendo nessa linha a bandeira da tolerância zero. Tolerância zero com o crime de colarinho branco e tolerância zero com os crimes de rua, os crimes patrimoniais como um todo. Doutor Ricardo Salles, o senhor fez referência agora à direita, à esquerda, e aliás, aqui o nosso programa é transmitido pela Rádio Trianon, e logo que o Lula se elegeu, tomou posse, tal, a primeira discussão que do governo entra no seu exercício é o salário mínimo, né? E aí uma das moças que trabalha aqui na Rádio Trianon, naquela época, né, ela falou, agora que o Lula é de direita, eu falei, espera, por que o Lula é de direita? Não, porque ele assumiu, ele está fazendo a mesma coisa que todo mundo sempre fez, né? A discussão era exatamente sobre o salário mínimo. O senhor acha que tem uma consciência nessa história que eu coloquei para o senhor aqui, que as pessoas sabem exatamente o que é de direita e esquerda? Eu acho que esse foi um trabalho interessante, Zancopé. A esquerda fez um trabalho bem feito, entre aspas, de demonizar termos, demonizar conceitos. Então, depois do fim do regime militar, quando sobreveio a eleição do Tancredo e o governo do Sarney, a esquerda já tomando conta das universidades, do meio acadêmico, das redações, ninguém mais podia falar, virou um patrulhamento ideológico total. Ninguém podia mais se dizer de direita, ninguém podia mais se dizer liberal, ninguém mais podia se dizer conservador. E, na verdade, esses conceitos existem no mundo inteiro. O mundo inteiro tem uma disputa entre direita e esquerda, o mundo inteiro tem disputas entre progressistas e conservadores, no mundo inteiro há uma disputa entre intervencionistas e liberais, ou seja, esses termos refletem, na verdade, posições que são diferentes, posições antagônicas, e que no Brasil, graças ao patrulhamento ideológico, graças a esse trabalho que a esquerda acadêmica, a imprensa, etc., fez, no Brasil ficou um discurso uníssono. Você só podia ser de esquerda, progressista e querendo intervenção estatal. É uma barbaridade, né? Ainda sobre o Endireita Brasil, o Dia da Liberdade de Impostos foi proposto em 2010, né? O que aconteceu aí? Que liberdade? Não tem liberdade nenhuma de impostos, doutor. É uma barbaridade. Esse é o 10º ano, esse ano o Dia da Liberdade de Impostos aqui em São Paulo comemora 10 anos, nós fizemos, começou em 2008, vender a gasolina sem os impostos para mostrar o peso da carga tributária. Mas o que acontece? Então, acho que primeiro uma conscientização. Exatamente esse exemplo da bomba de gasolina. Eu chego lá na bomba de gasolina e o combustível está sendo vendido pelo seu preço real, preço sem a carga tributária, né? Mas o que acontece? Alguém paga aquele imposto, então, porque o governo... Não, nós pagamos. O Movimento Endireita Brasil, junto com outras entidades, se organiza, o ranking dos políticos, o Instituto Mises, o IFL, Instituto de Formação de Líderes, junto conosco, o Movimento Endireita Brasil, há uma cotização para pagar os impostos. A hora que você subsidia os impostos, você mostra para o cidadão qual seria o preço da gasolina se não houvesse essa excessiva, essa vergonhosa carga tributária. No caso específico desse ano, 2018, que completa 10 anos de Dia da Liberdade de Impostos, a gasolina no valor de R$ 4,09,
é vendida a R$2. Significa dizer que dentro do preço de R$4 da gasolina, R$2, metade do valor, é imposto puro. Nós estamos subsidiando 6 mil litros de combustível no limite de 30 litros por veículo, para que as pessoas possam perceber o quanto pesa. Você vê a diferença. Então o Movimento Endireita Brasil faz esse movimento, essa manifestação em determinados postos apenas. Em São Paulo é em um posto só. É na Avenida Sumaré, esquina com a Rua Franco da Rocha, um posto da Bandeira Ipiranga. Este posto disponibiliza, nós compramos 6 mil litros de gasolina, que são vendidos sem os impostos, portanto custaria 4 litros, acaba custando 2, e essa diferença é paga por nós. A pessoa que ia pôr 30 litros, o limite é de 30 litros por veículo, se você puser 30 litros a R$2, você gastou R$60, certo? Sim. Se você gastar a R$4, você gastou 120. Olha a diferença em um tanque, de R$60 para 120. Essa é a diferença da carga tributária brasileira. Mas a gente não sabe como é a carga tributária. As notas hoje, as notas fiscais, trazem especificados lá, né? X% de imposto, você pagou tanto no imposto. Mas as pessoas não sabem. Mais simples, eu não sei o que significa aquela percentagem que vem estabelecida embaixo. Sabe? Quando nós falamos, eu pago imposto, eu pago muito imposto, eu pago muito... Até porque ele não retorna, né? Essa é uma situação grave, né? Porque as pessoas, para poderem pleitear com fundamento a diminuição do tamanho do Estado, esse desperdício de dinheiro público, seja pela ineficiência, seja pela corrupção, ela tem que entender, em primeiro lugar, que é ela que paga isso. Como é que as pessoas pagam o custo da corrupção e da ineficiência? É através dos impostos. Aliás, é preciso lembrar o seguinte, quem mais paga imposto no Brasil são os mais pobres. Sim. Porque o imposto que está embutido na gasolina é o mesmo para o rico e para o pobre. Mas é claro que os R$2 por litro pesam muito mais para o pobre do que para o rico. Então significa dizer que para ele, na proporção do seu orçamento familiar, da sua renda, esta tributação é muito mais pesada. Então, em primeiro lugar, dizer que pobre não paga imposto, mentira. Segundo, pobre paga mais imposto proporcionalmente nessas questões homogêneas do que o rico. E o Dia da Liberdade de Impostos expõe isso. Então, para a pessoa entender que a corrupção, qual é a consequência da corrupção e da ineficiência na máquina pública, ela tem que entender, em primeiro lugar, que o preço dessa ineficiência e o preço dessa corrupção é descontado da sociedade através da carga de impostos. Que dia é esse Dia da Liberdade de Impostos? Tradicionalmente, nós fazíamos no dia 25 de maio. No qual significa dizer que você trabalhou até do dia 1º de janeiro até 25 de maio, na proporção da carga tributária, você trabalhou até esse dia só para trabalhar o governo. E você passa a trabalhar para si próprio apenas a partir do dia 26 de maio. Ocorre que a carga tributária aumentou tanto que este ano a liberdade de impostos é 5 de junho. Então vou aproveitar aqui pertinho aqui da... Você da pode TV aproveitar aberta. 30 litros, aproveitar Sem dúvida alguma. e abastecer o seu carro. O senhor é advogado, presidente do Movimento Endireita Brasil e foi secretário estadual do Meio Ambiente. Mas o senhor também ocupou outros cargos no governo Alckmin. O senhor foi secretário do governador Alckmin durante a gestão do governo Alckmin e foi secretário do Alckmin. Eu fui secretário particular do governador Geraldo Alckmin nos anos 2013 e 2014. E depois fui secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, dos anos 2016 e 2017, e aprendi muito. A gente vê como é que é o governo por dentro, como é que as relações se estabelecem, como é que é administrar a máquina pública, e de fato você vê o quanto que há de desperdício e ineficiência nessas grandes estruturas governamentais e, consequentemente, a necessidade de privatizar, de diminuir, de cortar, enfim, de emagrecer o tamanho do Estado. Quando o senhor foi, lógico, ele o nomeou, né? Ele é secretário particular, depois secretário de Estado. E aí, como foi quando o senhor saiu do governo? O senhor falou para ele, eu vou embora? Ele falou, o senhor disse, cheguei com Geraldo, saio com Geraldo. Não, na verdade, você diz da primeira vez ou da segunda? Né? Da segunda vez, porque segunda. da primeira e da segunda o senhor foi nomeado por ele. Exato. Não, na verdade o que ocorre é o seguinte, quando a gente vai para o governo, você vai com uma missão, você tem algumas coisas para fazer. No caso específico da Secretaria do Meio Ambiente, a minha missão era dar racionalidade
a administração do cuidado com o meio ambiente, que é fundamental. O meio ambiente é um valor, é um princípio inegociável. Todos nós queremos um meio ambiente equilibrado, a qualidade do ar decente para nós, para os nossos filhos, para diminuir problemas respiratórios, a qualidade da água, qualidade do solo, enfim. Agora, você não pode, a pretexto de defender o meio ambiente, em que pese o meio ambiente seja tão importante, você não pode perseguir o setor privado. Você não pode transformar o setor privado numa espécie de caça às bruxas sob o argumento de meio ambiente. Então, a minha missão na frente da secretaria foi equilibrar, dar efetividade à defesa do meio ambiente, à sustentabilidade, mas também equilibrar isto com a necessária desenvolvimento do Estado de São Paulo do ponto de vista de geração de emprego, geração de riquezas, estabelecimento de uma lógica racional do processo produtivo à luz da manutenção do meio ambiente. Essa foi a minha missão. E uma vez terminada essa missão lá na secretaria, eu disse ao governador que era chegada a hora de voltar ao setor privado, à advocacia, aliás, como eu fiz da primeira vez, quando eu fui secretário particular do Dr. Geraldo Alckmin, eu voltei para a advocacia justamente porque o meu ganha-pão, a minha atividade profissional é de advogado. E eu preciso manter a minha advocacia até para ter a minha fonte de renda privada. Doutor Ricardo Salles, o senhor foi secretário do Meio Ambiente. Por que o governador Alckmin o colocou lá? O senhor é um daqueles eco-chatos? Não, muito pelo contrário. Na verdade, o meio ambiente, como ele disse, é uma área muito importante. A Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo é enorme, é uma secretaria que inclui a Polícia Militar Ambiental, tem a CETESB, Fundação Florestal, o Instituto Florestal, o Zoológico, que muita gente não sabe, o Zoológico aqui da capital pertence à Secretaria do Meio Ambiente, o Parque Vila Lobos, o Parque da Água Branca, o Parque da Juventude, enfim, é uma gama de atividades que pertence à secretaria. Portanto, é uma secretaria extremamente importante, um orçamento de quase 2 bilhões de reais por ano, a secretaria é muito, muito importante. E daí havia a necessidade, o governador me nomeou em razão deste fato, que havia necessidade de dar eficiência, de dar dinamismo, de equilibrar certos conflitos que havia entre uma visão exclusivamente ambiental e a necessidade de desenvolvimento do Estado de São Paulo. Nenhuma coisa pode prevalecer em detrimento da outra e vice-versa. A necessidade era do equilíbrio. E eu fui com essa missão e entendo que foi uma missão bem cumprida. Meio ambiente é um termo novo. Então, quando a gente fala Secretaria de Finanças, a gente sabe o que a Secretaria de Finanças faz. Quando a gente fala da Secretaria da Agricultura, a gente sabe o setor da Secretaria da Agricultura. Quando a gente fala de segurança pública, a gente sabe como não funciona a secretaria. Mas o meio ambiente, por ser um termo novo, é relativamente novo o termo meio ambiente. Quais são as dificuldades que se encontram para conseguir conscientizar as pessoas da necessidade de uma Secretaria do Meio Ambiente? Porque antes imaginava-se que fosse função da Secretaria da Agricultura. São vários temas, alguns ligados à agricultura, porque estão no campo, mas também muitos nas cidades. É um equívoco transferir para o campo, para a agricultura, para a agropecuária, toda a responsabilidade de manutenção do meio ambiente, que, aliás, diga-se de passagem, é o produtor rural, nas suas diversas modalidades, quem mais preserva o meio ambiente no Brasil, quem mais reconstrói, quem mais refloresta as suas áreas, cuida das áreas de preservação permanente, enfim. Então, esse é um mérito da agricultura brasileira, a agricultura mais produtiva no mundo e que mais preserva. Nenhum país do mundo, na área de agricultura, preserva tanto como o Brasil e dá exemplo de produtividade para o mundo todo. Mas a questão do meio ambiente, Zancopé, ela transcende o campo. Você veja, nas cidades, nós temos um rio Pinheiros e Tietê totalmente poluído. Qual é a dificuldade que nós temos para despoluir os rios Tietê e Pinheiros? Basicamente é saneamento básico, as pessoas terem as suas casas ligadas às estações, os troncos coletores ligados às redes de tratamento e, portanto, só despejar água no rio depois de ter passado pelo tratamento. Para isso você precisa de um grande investimento e precisa de uma mudança de mentalidade. As pessoas precisam entender que tudo aquilo que elas jogam no chão, na rua, o maço de cigarro, a hora que chove, isso é chamado poluição difusa. A poluição difusa é carreada pelas chuvas para os rios e contamina. Cidade de Guarulhos, que você transmite aqui para ver, Guarulhos não tem saneamento básico. O esgoto de Guarulhos é despejado integralmente
Sim. no Rio Tietê, integralmente. Não tem uma gota de tratamento de esgoto, não há trabalho de despoluição do rio que vença uma situação como essa. Quer dizer, você ter saneamento básico zero numa cidade tão grande e importante quanto Guarulhos, a segunda maior do estado, despejando o esgoto in natura nos rios. Não adianta você despejar esgoto in natura no rio e depois querer tratar o rio. É um contrassenso. É jogar dinheiro público no lixo. Então, esse é um ponto importante. É a tarefa do município. É a prefeitura municipal que deve estabelecer um contrato de tratamento de esgoto na cidade e fazer um tratamento de esgoto eficiente. Só assim nós vamos ter um rio despoluído. A cidade de São Paulo, pois não? São Paulo tem tratamento de esgoto. Ele não é 100%, não está 100% coberto. Você tem áreas aí de favelas, comunidades, enfim, bairros mais pobres, até onde tem o chamado problema da soleira negativa, que significa dizer que o encanamento passa mais alto do que a casa, então você não consegue jogar o esgoto para o sistema de coleta e tratamento. Mas são problemas que precisam ser solucionados, enfrentados de frente. Não adianta a gente cuidar de meio ambiente em tese e na prática tudo isso é solto. Você tem um problema de qualidade do ar. Eu tentei implementar no estado de São Paulo a fiscalização obrigatória dos caminhões e ônibus a diesel, simplesmente pelo fato de que quem mais polui o ar é o caminhão e o ônibus a diesel. Aliás, é importante a população do estado saber o seguinte: a maior contribuição de poluição no ar na região metropolitana é de caminhões que vêm de fora do estado de São Paulo, que circulam aqui pela cidade para fazer entregas ou então usam o caminho do Porto de Santos. Enfim, nós estamos respirando a fumaça do diesel do caminhão dos outros. E aí nós tentamos fazer essa fiscalização permanente nos caminhões e ônibus a diesel e fomos extremamente combatidos pela classe política que não quer enfrentar nenhum tipo de medida nesse sentido. Quer dizer, demagogia pura. Cada vez que o senhor, a senhora, os seus filhos e os seus netos forem para um ponto de socorro, ainda mais agora no inverno, com problemas respiratórios, se lembrem disso, que os políticos não querem enfrentar, não quiseram dar suporte para a iniciativa de Fumaça Preta, controle chamado Programa Fumaça Preta, que nós fizemos na secretaria, por pura demagogia, por puro eleitoralismo. A pessoa não quer fazer para não perder um voto. Resultado, toda a sociedade paga o custo da omissão em não fazer a inspeção veicular. Tem outras dificuldades que o senhor enfrentou na secretaria, além dessa da fumaça dos caminhões, que... Nossa, é tão antigo esse caminhão. Eu vou acrescentar na informação do senhor sobre os caminhões que vêm de fora. A maior parte desses caminhões que vêm de fora vêm totalmente desregulados, né? Eles mexem na regulagem do motor para poder aumentar a potência e aí muito mais desregulado. Tem outro. E ninguém queria fazer a apreensão desses caminhões, Ancopé. Sabe por quê? Porque não tinha pátio para estacionar os caminhões. Veja que barbaridade. O caminhão para na sua frente, uma fumaça preta desgraçada, isso sem falar naqueles que o pneu está careca, que o freio não funciona, que o farol está queimado. Aí você fala assim, recolhe. Não pode recolher porque não tem pátio. Não tem local. Não tem pátio para colocar. Quer dizer, nós somos obrigados a conviver com isso, fazer vista grossa porque não tem pátio. Essa é a realidade. Outro ponto importantíssimo que você perguntou são os lixões. Eu assumi a Secretaria do Meio Ambiente no estado de São Paulo, dos 645 municípios do estado de São Paulo, 112 eram verdadeiros lixões a céu aberto. Uma situação vergonhosa, com famílias revirando lixo, aquele chorume, aquele líquido escorrendo para os rios, o solo sendo contaminado, mosca, um cheiro insuportável. Situação que parece aqueles filmes que você assiste da África, só que não era África, é estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, tinha 1/5 dos seus municípios com o lixo em lixões, não eram aterros sanitários. Nós começamos um processo muito forte de fiscalização. A CETESB fez um levantamento na época, nós começamos a fiscalizar, a multar, a notificar e, infelizmente, a ter que interditar alguns deles, para que os demais percebessem que o assunto era muito sério e tomassem as medidas necessárias. Nós interditamos 23 lixões no estado de São Paulo. Interditamos e os demais, vendo que o assunto era sério, que pela primeira vez não ia acobertar, não ia dar tapinha nas costas, um monte de deputado ligando para mim, dizendo, pelo amor de Deus, não faz nada, lá na minha cidade, na minha região. Eu dizia, olha, mas você é deputado, você tem que ser o primeiro interessado a resolver o problema da sua cidade.
E ele queria o quê? Acobertar o prefeito. Mas, doutor Ricardo, esses lixões, né, existiam exatamente com o título que o senhor citou aí de aterro sanitário. Aqui, na cidade de São Paulo, onde hoje é a rodoviária, onde hoje existe um shopping enorme. Ali, o senhor é muito jovem para se lembrar disso. Mas você viu o problema dos gases ali no Center Norte. Sim, mas ali era um aterro sanitário, era um lixão, a título de aterro sanitário. Estou falando aqui na cidade, na capital, e o shopping, o Center Norte, teve problemas com emissão de gases desta época. Teve que fazer os drenos de gases. Aquilo tudo ia direto para o Rio Tietê. Zancopé, é um problema de mentalidade. Eu estou falando isso pelo conceito. Mas eu estou só citando pelo conceito. Quando o senhor fala aterro sanitário, era lixão. O aterro sanitário era simplesmente um lixão. Para começar, assim, aterro sanitário não é a melhor solução. O mundo inteiro tem soluções mais inteligentes. Claro que isso passa por uma mudança de mentalidade da sociedade, que tem que fazer a segregação do lixo para permitir a coleta seletiva, nem que seja uma mera divisão entre o lixo seco para o lixo reciclável, o lixo seco, que é o reciclável, para o lixo orgânico. Não precisa separar o plástico, o papel, o alumínio. Isso é um passo à frente depois. Mas num primeiro momento, a mera separação do lixo orgânico com o lixo seco já seria enorme, um ganho enorme. Segundo, coleta seletiva obrigatória em todo o estado de São Paulo. Não tem sentido você continuar produzindo lixo desse jeito. Aí você produz o lixo, segrega o lixo, recicla aquilo que tem que reciclar e utiliza o lixo que sobra, o orgânico e esse que não é aproveitado, para geração de energia. Você tem várias tecnologias, gaseificação, pirólise, queima, enfim, tem que fazer. E aí o que acontece? Não faz e viram esse amontoado de lixo. Qual é a diferença do aterro para o lixão? Na verdade, o lixão é um aterro que não deu certo, ou que não está sendo bem cuidado. A CETESB tem uma tabela de 0 a 10, que ela classifica o local, o aterro, ela faz uma avaliação sobre vários critérios técnicos, e ela dá uma nota. Se essa nota for de 0 a 7, ele é inadequado. Claro que quanto mais próximo de 0, mais inadequado. Se ele está acima de 7, de 7 a 10, é considerado adequado. Então, quais foram aqueles que nós fiscalizamos, multamos e eventualmente interditamos? Todos aqueles cuja nota técnica de avaliação da CETESB, que é o IQR, o Índice de Qualidade de Resíduos, estava menor ou igual a 6,9. Então, esses 112 municípios tinham nota de 0 a 10 menor que 6,9. Quem tinha nota 7 estava adequado. Mas mesmo esse que tem nota 7, a gente pode melhorar. Você pode fazer coleta seletiva no município, a reciclagem, a utilização para geração de energia, e aí você joga no aterro, vamos chamar assim, só o material inerte, aquelas cinzas que sobram do processo de tratamento do lixo. Dá 4% do volume do atual. O senhor conseguiu acabar com aqueles municípios que ofereciam terrenos para que outros municípios jogassem o seu lixo lá? Isso é um problema grave. Você sabe que aqui na capital, por exemplo, nós descobrimos um local onde o crime organizado despejava aquelas caçambas de entulho. 600 caçambas de entulho por dia. Você acha que não tinha conivência do policiamento de área para dar cobertura? É claro que tinha. Ninguém despeja 600 caçambas de entulho num terreno sem ter cobertura da autoridade local. Nós descobrimos isso, interditamos, chegamos lá, aliás tinha uma casinha ao lado do aterro, onde o crime organizado fazia a contabilidade, anotava a placa dos caminhões que chegavam, anotava quanto pagava. Sabe quanto cada caminhão pagava para colocar o entulho lá? R$200. Você imagina, 600 caminhões por dia a R$200. Qual era o faturamento daquele esquema criminoso das caçambas, dos caçambeiros? Então a gente precisa atingir esses problemas de frente, senão nós vamos continuar fazendo de conta que o problema é outro. Sustentabilidade, eu vou repetir, né? Quando eu falei sobre meio ambiente, sustentabilidade também é um termo novo. Me lembro que já neste século é que se começou a usar com insistência o termo sustentabilidade. Temos avanços na questão da ideia da sustentabilidade? Olha, a sustentabilidade preservação né, do meio ambiente hoje para que a gente possa utilizá-lo no futuro. Eu definiria como a utilização responsável
dos recursos naturais, a utilização responsável do que a disponibilidade em termos de recursos hídricos, de solo e tudo mais. Não significa proibição. Nesta área do meio ambiente... as pessoas não entendem. A área do meio ambiente é uma área muito sujeita a extremismos. E eu acho que esse extremismo, nas duas pontas, é muito pernicioso, é muito ruim para o país. Você tem, de um lado, um grupo de xiitas que não querem que se faça nada no país, que você construa nada, que se produza nada. É praticamente colocar todo mundo na caravela e mandar de volta para Portugal. E o Brasil retornar ao que era antes de 1500. Isso é impossível. Isso não vai acontecer. Até porque o meio ambiente tem que ser preservado para garantir a qualidade de vida para o ser humano. Não é um valor em si mesmo, é um valor em si mesmo porque o ser humano precisa de um mundo melhor, de um mundo estável, de um mundo com condições climáticas adequadas. Então você faz o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade, à luz da realidade e não criar uma situação hipotética que só existe na teoria, em teoria de laboratório. Então você tem que fazer a acomodação dos interesses, por exemplo, da agricultura para produzir alimento. Não adianta proibir toda a agricultura e tal. O Brasil é um exemplo de agricultura sustentável, plantio direto, cuidado com o solo, APPs, toda a parte de águas preservada. Depois você tem a ocupação urbana, áreas que precisam se desenvolver, as pessoas precisam ter casa para morar, as pessoas precisam de ruas para trafegar, enfim. Então, tudo isso exige da autoridade que cuida do meio ambiente uma responsabilidade para conciliar o desenvolvimento com a manutenção do meio ambiente. E é este desenvolvimento, chamado sustentável, que deve ser buscado, inclusive sustentável sob o ponto de vista financeiro. A sustentabilidade também é econômica financeira, porque senão você cria uma estrutura supostamente para cuidar do meio ambiente, que ela é tão onerosa e tão custosa e desperdiça dinheiro público que poderia estar na saúde, na educação, no transporte, na segurança pública e às vezes está sendo desperdiçado sob a bandeira ambiental. Então ela é muito importante, mas ela também tem que encontrar o seu equilíbrio para ser sustentável, inclusive financeiramente. Advogado Ricardo Salles, presidente do Movimento em Direita Brasil. Estamos às portas, né? Eu acho bonito esse termo, estamos às portas de novas eleições. O senhor imagina que nós teremos a renovação que se anuncia tanto nesse clima que nós temos ainda, apesar de o presidente Temer estar no final, não sei se ele está no começo ou no final do mandato dele, ser tão incerto? Ele tem 2%, é margem de erro numa pesquisa. Bom, primeiro, eu acho que o Temer não tem a menor chance, acho que ele mesmo já sabe que não será candidato, tem dado declarações nesse sentido e acho que é por aí mesmo. Eu acho que o que ele pode pretender, e seria um grande avanço, é deixar um legado de reformas necessárias para o Brasil. Reforma trabalhista que ele fez, talvez não tenha feito tudo o que era necessário, mas deu um belo avanço. Prescreveu. Mas ela avançou. A reforma, eu acho que na área do trabalho, melhorou. Nós precisávamos ter feito a da Previdência. Não é advogado trabalhista. Não, felizmente não. Por isso que melhorou. Mas, não, acabou com a indústria da reclamação trabalhista. É uma indústria, verdadeira indústria. Sim. Mas voltando ao Movimento em Direita Brasil, nesta eleição, o Movimento em Direita Brasil imagina uma renovação nos nossos parlamentos? Olha, Zancopé, eu acho que fala de parlamento, todo mundo fala do executivo. Exato, eu acho que o executivo precisa ser renovado, tem aí os nomes do João Moedo, que é um grande nome, um empresário de sucesso está se dedicando, o Flávio Rocha, o próprio Bolsonaro indicou aí o Paulo Guedes com uma mentalidade adequada para cuidar da economia, isso na área do executivo. Do ponto de vista legislativo, precisa tomar muito cuidado, porque ninguém faz sozinho, seja um prefeito, ou um governador de estado ou presidente da república, não faz sozinho as mudanças necessárias. Você precisa de um congresso, de uma assembleia legislativa, de uma câmara de vereadores bem formada, com gente com uma visão adequada de mundo, gente correta, comprometida com o futuro do Brasil. O que o Movimento em Direita Brasil defende? Que é chegada a hora de uma bandeira liberal. O Brasil precisa adotar uma bandeira liberal na economia. O Brasil precisa adotar uma postura conservadora nas questões de segurança pública e vários outros temas de comportamento. E é por isso que nós, de alguma forma, mais uma vez vamos participar. Eu me coloquei como pré-candidato,
e quero efetivamente contribuir nesse processo. Tem outras pessoas também contribuindo. Eu escolhi o Partido Novo, porque entendo que o Partido Novo representa esta renovação, representa essas ideias liberais, com uma visão de Estado enxuto, que prestigia o indivíduo, mas acho que o mundo mostrou que esse é o caminho. E os partidos todos deveriam mudar a sua forma de ver a política justamente para atrair gente nova. O que os velhos partidos, o sistema atual faz é expelir da vida pública novas lideranças. E é justamente esse processo de atrair novas lideranças para a vida pública que está sendo muito bem feito pelo Partido Novo. Aí a gente retornaria lá naquela minha pergunta sobre o que seduz ou o que não seduz o cidadão de bem a participar da política. Mas quando o senhor se coloca como pré-candidato, eu acho interessante um aspecto. O senhor não foge aos debates, o senhor não foge aos temas mais polêmicos, né? O senhor se referiu agora há pouco à privatização, né? Aqui quando se fala em privatização é um negócio terrível, né? Ninguém quer saber. A Petrobras fez aquele monstro todo na vida do Brasil. E aí, quando se fala em Petrobras, não, a Petrobras está retomando. Embraer, o capital estrangeiro para a Embraer, que já é uma empresa privada, né? Então, esse tipo de coisa, o senhor não se furta a esses debates. Droga, aborto, um monte de temas. Eu acho que o Brasil pagou o preço do patrulhamento ideológico e desse conceito ruim, na minha opinião, que é o politicamente correto. Acho que é obrigação do homem público, em qualquer esfera, em qualquer momento, o homem público deve dizer o que pensa sobre os assuntos, deve se posicionar, como você colocou bem. Eu me posiciono, faço questão de me posicionar sobre os temas, sobre como eu enxergo o mundo, qual é a minha posição em cada um dos aspectos, até para que as pessoas possam emitir opiniões, inclusive contrárias. E aí se estabelece o bom debate. A pior coisa é quando as pessoas camuflam as suas opiniões, escamoteiam quais são os seus conceitos, a sua visão de mundo, e aí quem está assistindo, quem está participando, quem vai votar o eleitor, não sabe realmente o que ele pensa, não sabe qual é a posição que ele adota. A melhor forma de respeitar a sociedade, de respeitar o eleitor, de respeitar, de dar importância ao seu interlocutor, é dizer com franqueza, com educação, mas com firmeza, aquilo que você pensa. E quem pensar do mesmo jeito, se alinha com você. Quem pensar de maneira contrária, se alinha com a outra parte. Isso faz parte do jogo democrático. A pior coisa é o escamoteamento das ideias e dos valores e dos princípios. Tem um detalhe que todos abordam, né? Quando estamos em época de eleição, não sei o quê, e nós já temos 2 anos, já estamos há 2 anos de uma eleição municipal, estamos há 4 anos de uma eleição majoritária para a presidência, para o governo do estado, para o parlamento, e todo mundo fala que ninguém se lembra em quem votou. Mas eu acrescento um item científico que é mais incisivo nessa história, né? As pessoas, depois que votam, as que saem ali da urna, ali da sessão eleitoral, 30% não repetiriam o voto, sabe? Então, eu acho isso mais assustador, porque não é uma questão de lembrar em quem votou, é o arrependimento de ter votado. Eu tento já há muito tempo, isso é científico, hein? 30% das pessoas, quando votam, saindo do colégio eleitoral, não votariam de novo naquela pessoa. Bom, acho que o primeiro motivo pelo qual isso acontece é o voto obrigatório, que é uma excrescência, um absurdo você obrigar a pessoa a votar. Votar é um direito. Quem não quer votar, não vota. Aí você obriga a pessoa a votar, o que ela faz? Se desincumbe dessa obrigação. Vota de qualquer jeito. Vota por votar. Resultado, vota mal. Vota mal, não lembra em quem votou. Vota mal, não gosta do candidato que escolheu. É claro que o candidato ou os candidatos muitas vezes fazem uma enganação do eleitor, escondem as suas posições, aí o eleitor, quando vê como é que o seu eleito se comporta, se arrepende. Então isso é verdade. Mas o voto obrigatório tem grande responsabilidade nesse problema da má qualidade do voto no Brasil. Se obriga a pessoa a fazer uma coisa que ela não quer, ela faz de qualquer jeito, seja lá o que for. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, tem que ter um sistema de prestação de contas do mandato permanente. Tem de haver uma transparência do eleito para com o eleitor.
O eleitor tem que saber como é que o seu candidato, e eleito, seja o cargo que for, como é que ele está votando, como é que ele está se comportando. E tem que saber avaliar. Não tem isso. acesso Não tem acesso. Eu, eleitor, não tenho acesso. Eu, lógico, como jornalista, eu tenho algum privilégio com a informação. Mas há uma dica importante. Foi lançado há mais de um ano um site chamado Ranking dos Políticos. Esse Ranking dos Políticos, ele faz o acompanhamento das votações, das presenças dos legisladores, dos deputados na Câmara Federal, ele avalia a qualidade do trabalho desse deputado, se ele está sendo fiel à plataforma que o elegeu ou não. Mas sempre existiu um índice parlamentar que... formal, né? Esse aí entra um pouquinho no conteúdo. Eu acho que hoje, com a internet, com o Facebook, com o Instagram, com o WhatsApp... Onde eu digo que sempre existiu é o seguinte, né? Tinha lá o índice dos deputados, da participação dos deputados. Mas não significava a qualidade dos deputados. Significava a atuação dele. Então, o Tiririca esteve presente em todas as sessões. Um mau deputado, o ideal é que ele falte em tudo. Porque quanto mais ele vota, quanto mais ele se posiciona, mais mal ele faz ao Brasil. Então, se você for olhar sob ótica exclusivamente estatística, ela não diz muita coisa. Porque um cara que só faz bobagem, que vota mal, que propõe coisas ruins, quanto mais improdutivo ele for, melhor para o Brasil. E consequência, e o contrário também é verdade. Um cara que é ruim, quanto mais produtivo ele for do ponto de vista de estatística, sinal que ele está causando mais mal ainda ao povo brasileiro. Então, acho que essa análise meramente estatística é muito ruim. Eu tenho a impressão que esse ranking dos políticos, ele entra também no mérito do tipo de projeto, do tipo de ideia que é votada e defendida pelo deputado, sobretudo na coerência com aquilo que pregava na campanha versus aquilo que faz no exercício do seu mandato. Interessante. O senhor se declarou em instantes que é pré-candidato, né? Então, o senhor vive no meio político e tal. Como é que o senhor espera ser deputado federal? É isso, a Câmara Federal? É isso. Como é que o senhor espera nesse cenário que nós temos, né? Onde só se privilegia o mandato o majoritário? Só se fala de governador, só se fala de presidente e se fala de senador. Deputado, tanto federal quanto estadual, é meio alijado dessa campanha toda. Como é que faz? Eu acho que é importante, Zancopé, a gente, para quem vai ao legislativo, defender opiniões, defender princípios, defender valores. Uma parte da campanha para o legislativo, seja estadual ou federal, virou clientelismo. Quem manda mais emenda para a cidade, quem manda dinheiro para comprar cadeira de roda, pagar ambulância, isso deveria ser algo residual da atividade parlamentar. A verdadeira atividade parlamentar, a adequada atividade parlamentar, está em você defender princípios e valores sobre os quais você se elegeu. E acho que a campanha neste ano de 2018 privilegia o voto de opinião. Cada deputado, cada candidato a deputado na sua esfera, seja estadual ou federal, deve dizer com clareza qual é a opção de mundo, quais são os valores, quais são os princípios, qual é a visão de mundo, quais conceitos permeiam a sua candidatura. Eu, como pré-candidato a deputado federal, tenho uma postura, por exemplo, totalmente privatista. Eu defendo a privatização total e absoluta de todas as estatais brasileiras, sem exceção, em todos os níveis. Todas. Petrobras, Correios, Fundo, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Fundo de Pensão, todas. Eletrobras, seja como medida de evitar a corrupção. Os fundos de pensão não são privados? Não, o fundo de pensão é bancado com dinheiro público. Tanto que foi essa roubalheira que nós estamos vendo. Eles dominaram os fundos de pensão, fizeram investimentos em locais em investimentos ruins para receber um rebate. Resultado, os aposentados, os pensionistas desses fundos estão tendo que pagar a conta da irresponsabilidade dos seus administradores. O certo era ter passado esses fundos de pensão, ter feito um leilão da carteira, vendido a carteira para um banco privado administrar, e essa receita do leilão da carteira reverte para o cálculo atuarial do próprio fundo. Então, em primeiro lugar, privatização total e absoluta, seja para evitar corrupção e para evitar a ineficiência da máquina pública. Corrupção e ineficiência são resultado de máquina estatal. Se acaba com a máquina estatal, acaba esse problema. E do ponto de vista comportamental, seja na área da segurança pública
ou outras questões que também influem a sociedade brasileira, como a educação, essa ideologia de gênero, essa barbaridade toda, é tolerância zero. Sociedade brasileira tem que aprender com o exemplo de Nova York. Tolerância zero com o crime, tolerância zero com a permissividade, tolerância zero com esses conceitos de relativização do certo e errado. De um lado, privatização, do outro, tolerância zero. Doutor Ricardo Salles, achei interessante agora, senhor, sou pré-candidato, como o senhor declarou. O senhor é casado? Não, eu sou divorciado. Ah, então você não vai ter problema para explicar em casa uma campanha. A família aceita? É difícil fazer campanha. Eu tenho 2 filhos pequenos, que vira e mexe a gente acaba não conseguindo dar a atenção que precisa ou que quer, porque tem esses compromissos. Mas eu acho que até por eles, aliás, sobretudo por causa deles, a gente faz esse sacrifício para melhorar o país. Eu já fui síndico do prédio, já fui uma série de coisas, e acho que esses sacrifícios das pessoas em prol da coletividade, esse espírito associativista que faz com que a gente tenha um trabalho de interesse coletivo e doe, faça um voluntariado com o seu tempo, seu conhecimento, sua energia, é que pode mudar o Brasil. A minha forma de fazer isso é na vida pública. Tem outras pessoas, outro tipo de voluntariado. Eu tenho, por vocação, por vontade pessoal, esse interesse em servir e trabalhar em prol do interesse coletivo, inclusive interesse dos meus filhos. Como secretário, o senhor viajava absurdamente. Uma campanha vai tirá-lo de novo, né, de casa, pior do que ser secretário, pelo menos durante o período. Agora é menos tempo, mas... E tem lazer nessa história? Não, tem um pouco de lazer, até porque é gostoso viajar no estado de São Paulo, né? Mas isso não é lazer. Mas o trabalho, quando a gente viaja... Uma coisa é passear, a outra coisa é trabalhar. Sei bem o que é isso. Mas a viagem, é claro, viagem a trabalho. Eu fui essa semana, por exemplo, a São Manuel. Fui lá visitar a cidade pela 3ª vez. Aliás, uma cidade que fez um exemplo de trabalho na área do lixo. Mas São Manuel, uma cidade agradabilíssima ali perto de Botucatu, ao lado de Botucatu, 2h30 de São Paulo. Povo simpático, uma cidade bonita, com casas históricas. Tem vários problemas para resolver. A gente fui lá, fiquei 2 dias, visitei a usina, visitei a PAI, fui jantar com pessoas da cidade, devo ir novamente lá. A mesma coisa Ribeirão Preto, fui no AgriShow, ver a pujança do agronegócio, que precisa avançar mais. Nós fomos a Bauru, discutir com o pessoal do setor imobiliário, as oportunidades de geração de empresa e tal. Você conhece o estado de São Paulo e é divertido. É gostoso conversar com as pessoas, ouvir a experiência de vida de cada um, pessoas inclusive de mais idade que contam como é que viveram, como é que enfrentaram, é bem interessante. São Manuel, Ribeirão Preto, Bauru. Hoje à noite tem São José dos Campos, semana que vem Piracicaba, depois Franca, dia 22 estarei em Franca, num evento da Sociedade Rural Brasileira, do meu amigo Marcos Faleiros, que organizou. São oportunidades, Zancopé, que a gente encontra para conhecer o Estado, conhecer as pessoas e as diferentes realidades. O Estado de São Paulo é um país. Sim. O Vale do Ribeira não tem nada a ver com o Vale do Paraíba, que é completamente diferente da região de Prudente, que tem outras necessidades em relação a São José do Rio Preto, que é diferente de Ribeirão, que é diferente de Franca, de São João da Boa Vista, enfim. São muitas realidades, são coisas muito diferentes. Como secretário, o senhor foi a quantos municípios no estado de São Paulo? 300... O senhor perdeu essa conta? Não. Eu tenho essa conta. São 645. Eu fui pessoalmente em 313 municípios no estado de São Paulo. Mas foi daqueles que o senhor vetou os aterros? Não, nós fizemos de tudo. Teve fiscalização de lixão, teve encontro do programa Município Verde Azul, que cuida do meio ambiente dos municípios. Teve muita coisa bacana. Portanto, e, infelizmente, o papel do secretário também é fiscalizar. Onde o senhor vetou o lixão, eles não querem o senhor mais lá. Às vezes o político não quer, mas a sociedade deveria querer. Porque você criar caso, você fiscalizar e aplicar a lei, defender o meio ambiente, a limpeza do ar, do solo, da água, é obrigação. E se o prefeito não faz, o Estado tem que fazer. Alguns prefeitos fizeram e estão de parabéns. Outros, infelizmente, contando com esse apadrinhamento, com essa coisa de liga para o deputado para pressionar o governador, para ligar para o secretário não fazer, comigo essas coisas não funcionam e não funcionaram. O senhor consegue dizer em 1 minuto por que aqui na Grande São Paulo essas áreas de mananciais são invadidas?
pura demagogia da esquerda. O maior invasor de áreas no entorno da represa da Guarapiranga e da Billings são os partidos PCdoB e PT. Eles organizam, aliás, igual esses movimentos de sem-teto que invadem os prédios, organizam um monte de miseráveis, sem condições, sem alternativa, invadem as áreas, promovem essa demagogia e jogam essa turma na ilegalidade. Sem infraestrutura, sem leis, cobrando valores absurdos. Aliás, a gente viu isso aqui do edifício que desabou, do Wilson Paz de Almeida. Quem cobrava dinheiro e explorava os miseráveis era o próprio liderança do movimento sem teto. É igualzinho nos mananciais, a mesma coisa. Agradeço ao advogado Dr. Ricardo Salles, que é presidente do Movimento em Direita Brasil, que esteve conosco nesta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.